Hoje nós vamos concluir o nosso conteúdo sobre os regimes totalitários, dando ênfase às características dos principais regimes na Europa e, por último, dando uma olhadinha se esse tipo de regime político alcançou o Brasil. Nós já vimos que toda a Europa nesse período do início do século XX sofreu vários conflitos que foram responsáveis pelo surgimento desses tipos de governo. O primeiro deles que vai surgir é o fascismo na Itália, o fascismo italiano. O fascismo italiano vai surgir ao final da Primeira Guerra Mundial, em que a Europa está toda devastada. Crises econômicas e políticas estão se espalhando por todos os países europeus e a ameaça da ideia de uma revolução comunista atingir os outros países era iminente, pelo menos na ideia dos líderes políticos que surgiram nesses regimes totalitários. O fascismo italiano vai surgir com a ideia de quando o rei italiano, no ano de 1920, nomeia Benito Mussolini como seu primeiro-ministro, em que Benito Mussolini afirmava que existia essa ameaça do comunismo, porque o comunismo acaba com a propriedade privada e isso era muito arriscado para os europeus, e também porque na Itália o comunismo ele não segue nenhuma religião e a Itália segue a religião católica. Aqui em Roma se encontra dentro do país italiano. Benito Mussolini assumiu o poder rapidamente nos anos seguintes, concentra todos os poderes em suas mãos e passa a governar a Itália de forma totalitária. Nós já vimos o totalitarismo tem certas características, mas em alguns países eles apresentam algumas coisas em comum ou coisas novas. A principal característica da ideia do fascismo é um regime totalitário, um sistema antidemocrático e concentrava poderes totais nas mãos do líder do governo. Há um forte sentimento nacionalista em que somente o que é nacional tem valor. O nacionalismo nos regimes fascistas e totalitários é exacerbado, como nós já vimos. O militarismo é outra característica, porque há um forte investimento na produção de armas e equipamentos de guerra, e essa característica está exatamente ligada por causa de toda aquela competição armamentista que vinha desde o final do século XIX, adentrou o século XX e desencadeou da Primeira Guerra Mundial. O culto à força física, os soldados fortes e saudáveis. A censura a todos os meios de comunicação. Nenhuma notícia ou ideia contrária ao sistema poderia ser veiculada em jornais, revistas, rádio ou cinema. E a propaganda era a principal arma do regime fascista, era a censura, a perseguição dentro do próprio país contra aqueles que duvidavam, questionavam ou eram insatisfeitos com a forma de governo, e a propaganda em que exaltava as suas ideologias e as figuras chefes de Estado. A violência contra as minorias, não existia essa defesa das minorias, muito pelo contrário, havia uma perseguição, e o antissocialismo, o medo de que as propriedades privadas desaparecessem e a propriedade coletiva tomasse todo o espaço, era o que dominava o fascismo. Na Itália, o principal personagem representante dessa forma de governo foi Benito Mussolini, que, como eu já disse,
subiu ao poder indicado como primeiro-ministro e logo em seguida tomou posse de todo o poder italiano. Semelhante ao fascismo italiano, nós temos o nazismo na Alemanha. O nazismo na Alemanha possui todas as características do fascismo italiano, que são o nacionalismo, o militarismo, o culto à força física, a censura a todos os meios de comunicação que questionassem ou ficassem insatisfeitos com a forma de governo, a propaganda, a violência contra as minorias, o antissocialismo. Além de que o nazismo vai ganhar força com o surgimento do partido em que Hitler fazia parte, e neste partido ele colocava a culpa na humilhação que a Alemanha sofreu na Primeira Guerra Mundial, como se tivesse havido um complô contra a Alemanha ser derrotada, e que a culpa das crises econômicas estava ligada aos judeus. Todas essas características, esses pontos, vão desenvolver duas características distintas na Alemanha em relação ao fascismo italiano, que é o antissemitismo, que era o ódio aos judeus, a quem Hitler atribuía a culpa por vários problemas que a Alemanha enfrentava, sobretudo problemas da ordem econômica. Essa ideia do autoceticismo na Alemanha nazista, ela vai ser, vamos dizer assim, institucionalizada durante esse período nazista na Alemanha, porque o preconceito com os judeus já acontecia antes. Discursos que poderiam parecer brincadeira em mesas de bares, mas que eram extremamente preconceituosos, e quando Hitler sobe ao poder e institucionaliza essa perseguição, colocando culpa pelos problemas econômicos, vai se tornar pior e extremamente violenta, que vai desencadear no famoso episódio do Holocausto, em que milhares de judeus foram perseguidos, torturados e mortos. E o eugenismo, em que se defendia a ideia de uma raça superior, no caso o homem branco germânico, que nesse discurso eugenista descendia da raça ariana, e que era necessário a construção de um espaço que ele vai chamar de espaço vital, para que essa raça construísse o terceiro Reich, o terceiro império germânico. É exatamente essa ideia do espaço vital que vai fazer com que a Alemanha passe a expandir o seu território invadindo outros países. Que é quando ele resolve invadir a Polônia, que a França e a Inglaterra resolvem então declarar guerra à Alemanha nazista, e vai desencadear na Segunda Guerra Mundial, ou na continuidade da Grande Guerra, como alguns historiadores costumam falar. Adolf Hitler, por sinal, participou da Primeira Guerra, e enquanto ele esteve preso, ele teve acesso a leituras e desenvolveu essa ideia antissemitismo e eugenista. Além desses dois regimes, são os mais conhecidos de extrema direita, porque os regimes totalitários, como nós já vimos, tem os de extrema direita e os de extrema esquerda, que existem estudos em que os dois, quando tanto a esquerda como a direita atingem seus extremos, se tornam extremamente semelhantes. Existiram outros regimes totalitários, como o da Espanha franquista, em que segue as características básicas do fascismo, adicionado conservadorismo nacional, um Estado autoritário e corporativo, e declarou apoio à Alemanha nazista e à Itália. O famoso quadro de Picasso,
Guernica é a representação de um bombardeio que aconteceu exatamente durante o período em que a Espanha estava sob essa forma de governo, em que Francisco Franco dominava de forma implacável e perseguia os que eram contrários aos seus ideais. Outro governo também que adquiriu forma fascista foi o de Antônio Oliveira Salazar em Portugal. O mais interessante do salazarismo é que ele teve um nome semelhante ao que nós vamos ter aqui no Brasil, que é o Estado Novo. Nesse Estado Novo, ele, como os outros países fascistas, nacionalismo exacerbado, o tradicionalismo, corporativismo, autoritarismo, antidemocrático, colonialista, anticomunista e antiparlamentarista, ou seja, todas as estruturas que poderiam existir para garantir de forma harmoniosa um governo democrático desaparecem nas mãos do fascismo ou de um regime totalitário. Eles são sufocados e deixam de existir e são perseguidos. E de esquerda, será que temos regimes totalitários de esquerda? Temos o comunismo de Stalin, conhecido como stalinismo na União Soviética, tinha características totalitárias. Existem debates se ele era um regime totalitarista ou não, mas se nós pararmos e observarmos aqui as características do stalinismo, veremos que ele apresenta fortes indícios de totalitarismo. Por quê? As principais características do stalinismo: a ditadura burocrática do regime de um único partido. Ou seja, não é permitido nenhuma outra forma de partido que compita com o Partido Comunista, semelhante ao que acontece nos regimes fascistas, e que não é permitida a existência de nenhuma competição entre os líderes dos regimes. Centralização dos processos de tomada de decisão no núcleo dirigente do partido. Apesar de existir um partido, todas as decisões estão centralizadas nas mãos de uma única pessoa, no caso o chefe de Estado. Na União Soviética era Joseph Stalin. Completa eliminação de quaisquer formas de oposição. Nós temos exemplos históricos de que a eliminação das formas de oposição ou de discordância do governo stalinista eram extremamente violentas. Por exemplo, Stalin, ao subir ao poder, mandou executar quase que todos os seus amigos e os que compunham o partido naquele momento que ele assume o poder. Daí você tem a ideia de quão era o medo de existir uma competição de uma oposição. Burocratização do aparelho estatal. O Estado se torna burocrático. Culto à personalidade dos líderes do partido e do Estado. A Rússia era chamada da grande mãe, a União Soviética, a mãe comunista. E Joseph Stalin era o seu chefe endeusado em todas as regiões da União Soviética. De tal maneira que quando ele morre em 1953, o povo fica duvidando o que seria agora da Rússia sem o seu líder. De tão forte que era esse culto a essa personalidade. Intensa presença de propaganda estatal e exacerbado nacionalismo. Semelhante ao fascismo, como nós vimos, o nazismo alemão, fascismo italiano, espanhol ou português, a propaganda do Estado é a sua principal arma para difundi-lo e fazer com que o povo acredite que o Estado é bom. E também que somente o que é nacional é o que presta.
Censuras aos meios de comunicação e expressão. Da mesma maneira, nas outras formas de governo totalitário, a censura é atrelada à propaganda, são formas de calar toda a população. Perseguição das religiões e igrejas estabelecidas. No comunismo é proibido toda e qualquer forma de culto religioso. Então, quando Stalin sobe ao poder, ele de forma implacável persegue as religiões, extinguindo esse tipo de prática em toda a União Soviética. O que é curioso, que somente em 1900, na década de 80, que a União Soviética volta a receber qualquer tipo de presença religiosa, que foi o Papa João Paulo II foi visitar durante o governo de Mikhail Gorbachev. Coletivização obrigatória dos meios de produção agrícola e industrial. No comunismo é proibida a existência de instituições privadas. Quando ele é aplicado, todas as instituições privadas são desmanteladas e se tornam estatais, coletivas. Não somente as indústrias, mas também todas as fazendas que produziam alimentos para a Rússia antes de tornar a União Soviética se tornam coletivas. Aqueles que não aceitassem que sua fazenda se tornasse unidade do Estado, uma unidade coletiva, era torturado ou executado. Militarização da sociedade e dos quadros do partido. Em todas as facetas do Partido Comunista são militares. Não tem espaço para civis. Os civis somente fazem parte da mão de obra industrial e agrícola. Todo o poder é concentrado nas mãos dos militares e do seu líder de partido. Então nós vemos que os regimes totalitários têm algo em comum. Apesar de alguns debates novos na história virem questionando se tal regime é ou não totalitário, como esses pontos em comum são o culto aos líderes em todas as formas de totalitarismo que nós vimos. Existe uma pessoa, como a União Soviética, Stalin; na Alemanha, Hitler; na Itália, Mussolini; Espanha, Franco; e Portugal, Salazar. Censura aos meios de comunicação. Se eles, no caso, se existe uma oposição nos discursos ou uma insatisfação, é censurado esse tipo de prática. Só é permitida a propaganda a favor. E é claro que essa forma de poder em outros locais também encantou, como foi o caso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o regime semelhante que tomou características fascistas foi durante o governo de Getúlio Vargas, quando ele aplica um golpe em 1937 com uma nova Constituição, chamando a forma de governo de Estado Novo, semelhante ao que já existia em Portugal nas mãos de Salazar. Qual eram as características do Estado Novo? Forte nacionalismo, centralização governamental nas mãos de Getúlio, suspensão de direitos comuns e políticos. Não existe. O que ele fez em 34 desfaz em 37. Todos os direitos políticos são suspensos e os direitos comuns também. Censura midiática, não se podia questionar nem reclamar do governo. Censuras aos direitos do trabalhador. Os trabalhadores conseguiram vários direitos em 1934 e em 1937 perderam tudo no Estado Novo. Corporativismo, intervenção estatal na economia e propaganda. Aqui no Brasil é mais fácil de nós vermos como essa propaganda funcionou para fortalecer o Estado fascista.
Getúlio usava a propaganda fortemente de forma populista, junto com crianças, mostrando como se o Estado fosse e eles fossem pessoas extremamente boas para a população brasileira. E também tinha um discurso de que a população brasileira teria de ser branca, e ele utilizou os meios de comunicação para embranquecer a população brasileira. Tem fotos de jornais de duas publicações diferentes nos dias. A foto original, em que aparecem crianças diversas, como o nosso Brasil apresenta, e a foto publicada no jornal somente com crianças brancas. Consolidarmos nossa ideia de regimes totalitários. Nos regimes totalitaristas, os dois principais mais famosos, que vão ser responsáveis pelo desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o fascismo italiano. Os dois são totalitários, são nacionalistas, idealistas, romantizam práticas, criam inimigos em comum para seus espaços, são anticomunistas e exercem seu poder através do terror. Estão inseridos num contexto em que, após o Tratado de Versalhes, em que várias penas foram aplicadas à Alemanha, que insatisfez toda a população e os chefes de Estado, a proibição de industrializar armas, pagar uma dívida gigantesca devido a ter causado a Primeira Guerra Mundial, revanchismo entre os países que venceram a Primeira Guerra, crise de 1929. Essa crise de 1929 vai desencadear uma pobreza e uma crise financeira em todo o mundo. Ela vai ter início nos Estados Unidos, mas ela vai se espalhar por todo o planeta. O nazismo na Alemanha, que ganha força logo após o Tratado de Versalhes, com as aplicações das penas. O fascismo na Itália. As características do nazismo: o líder do Estado é Hitler, é ultranacionalista, necessitava de um espaço vital para defender a sua tese de que a raça ariana deveria se espalhar pelo mundo. Há a presença do exército, de forças especiais do exército nazista, que perseguia judeus ou comunistas, como a SA, a SS e a Gestapo. Propaganda em prol da forma de governo e do seu líder. Antissemitismo, a perseguição aos judeus, com a ideia de solução final, que era exterminar os judeus, mestiços, homossexuais, negros, orientais, para que essa raça ariana tomasse conta do mundo. E intervenção estatal, enquanto no fascismo italiano, o líder Mussolini ganha força logo após o episódio da Marcha sobre Roma, em que logo em seguida o rei italiano nomeia Mussolini como primeiro-ministro. Apoio popular, e em todos esses regimes eles conseguiram atingir o apoio da população. Se não tivesse, eles não teriam conseguido. Eles prometiam uma coisa, logo que chegaram ao poder fizeram outra. E a aliança com a Alemanha. Então nós temos aqui as principais formas que o fascismo e os regimes totalitários se apresentaram na história no século passado, que foram responsáveis por várias atrocidades e que vão desencadear na Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, todos esses regimes também ruins desaparecem. Na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal e no Brasil. No Brasil ele começa a desaparecer mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos pressionam o Brasil se eles vão tomar características fascistas, como na Alemanha nazista e a Itália fascista, ou se eles vão se alinhar às ideias da América e dos aliados.